Você vai ter a oportunidade, aliás, você está tendo esta oportunidade de estudar a fundo o Evangelho de João, irmãos. Toda quarta-feira eu estou ministrando, comecei há 2 quarta-feiras atrás, sobre o Evangelho de João. Nós estamos ainda no capítulo 1, né? E na escola bíblica dominical também será sobre o Evangelho de João. Então, eu tenho assim, um testemunho no meu coração de que muita coisa Deus quer falar com a gente através desse livro, né? Então, leia comigo dos versículos 6 até o 8 só, tá bom? Diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite na Tua casa, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de Te adorar, de erguer as nossas mãos a Ti em adoração, em sacrifício de louvor. Nesse momento também nós queremos, ó Deus, aquietar o nosso coração e ouvir o Senhor falar conosco, tratar conosco. Nós estamos convencidos pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra de que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer nos dar a conhecer a Tua palavra. Portanto, Senhor, por meio da Tua graça e por meio do Teu poder, por meio da Tua palavra, fala aos nossos corações profundamente. Venha, ó Deus, santificar-nos, edificar-nos. Vem mudar a nossa sorte para a honra e a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus amados. Nas últimas quartas-feiras, nós vimos palavras importantes que João vai usar ao longo do Evangelho. Vida e luz, a gente ministrou quarta-feira passada, vida e luz. Mas outras 2 palavras-chave que a gente vai falar hoje são trevas e testemunho. Eu vou falar de trevas rapidinho, porque eu não gosto muito das trevas, né? Mas uma coisa dá para nós entendermos, no finalzinho do versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É bom registrar que as trevas não prevalecem contra a luz. É bom saber de que as trevas não prevalecem contra a luz. É bom saber que as trevas se opõem, é hostil à luz, mas que ela não prevalece contra a luz. Por mais que ela insista, por mais que ela tente, por mais que ela planeje as escuras, mas não prevalecerá contra a luz. E logo em seguida, a gente vê, a partir desses 3 versículos que nós lemos nessa noite, versículos 6, 7 e 8, a gente vê uma outra palavra muito importante, o testemunho. Por que o testemunho? Ele fala aqui exatamente de João Batista, não sei se você já está entendendo, né? No versículo 6, houve um homem enviado por Deus, João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, tá? E o evangelista João, que não é o mesmo João Batista, tá, irmãos? Se você tivesse com esse pensamento aí, então já vai derrubando isso aí por terra em nome de Jesus, né? O evangelista João, que não é o João Batista, são 2 pessoas diferentes, né? Ele deixa bem claro aqui no versículo 7, este veio como testemunha, falar que João Batista veio como uma testemunha para que testificasse a respeito da luz. E a luz você já sabe que é Jesus, para que todos virem a crer por intermédio, né, dessa mensagem que João Batista vinha trazendo. E aí, o evangelista João esclarece mais uma vez no versículo 8, dizendo que João Batista,
ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Eu quero falar nessa noite sobre o testemunho, né? Testemunho de Cristo. Não é Jesus dando testemunho, mas o que nós encontramos na Bíblia, a importância do testemunho a respeito de quem é Jesus. Você percebe que sempre existiu, como nós falamos aqui a respeito do versículo 5, da investida das trevas contra a luz. As trevas não prevalecerão contra a luz. Nunca, jamais prevalecerão contra a luz. Mas é nítida a investida, a hostilidade das trevas contra a luz, tentando realmente, de alguma forma, ofuscar o seu coração, o meu coração, para que nós não vejamos a luz, para que nós não venhamos a crer na luz, que é Jesus. Então, muitas vezes, o próprio homem pode se tornar um empecilho de que nós vejamos a luz. Por isso, o João evangelista tem o cuidado de dizer que João Batista não é a luz. E por que ele tem esse cuidado? Porque João Batista era uma figura extremamente, eu diria, importante no cenário antigo, entre os seus contemporâneos. João Batista era o profeta. Você imagina 400 anos sem nenhuma manifestação profética, sem nenhum homem de Deus sendo reconhecido como um profeta. Surge João Batista. Todos realmente entendem que João Batista é um profeta de Deus. Então, nesse aspecto, havia até mesmo assim, uma certa estima elevada acerca de João Batista. Alguns até chegaram a pensar, será que ele é o Messias? Porque era um ambiente que as pessoas aguardavam ansiosamente pela chegada do Messias. E João Batista, na sua autoridade, no seu poder, na sua desenvoltura, muita gente olhava para João Batista e chegava a cogitar no seu coração, será que seria ele o Messias? E João Batista, ele declara mais na frente, não, eu não sou, e eu não sou nem digno de desatar as sandálias daquele que é realmente o Messias. Então, João Batista era uma voz profética, era a voz profética que rompeu o silêncio de 400 anos, e aí parece que tinha ali muita gente fascinada por João Batista, entenda logo isso aí, né? Colocando ele num lugar muito alto, mas que esse lugar alto não era ainda o lugar de Cristo. E João evangelista tem esse cuidado de deixar as coisas nos seus devidos lugares. Bom, dito isso aí, eu quero falar para você que ainda hoje, nos nossos dias, a gente vê alguns líderes, né, alguns líderes religiosos que se autopromovem de tal forma que os seus seguidores acabam idolatrando e realmente esse líder religioso acaba realmente ofuscando não a Cristo, mas os olhos dos seus seguidores para que não vejam a Cristo. As pessoas acabam vendo apenas o seu líder religioso e não veem a Jesus Cristo e, portanto, às vezes estão ali numa cegueira espiritual. Então, a palavra-chave para nós aqui, hoje, é o testemunho. João Batista veio para dar testemunho de Jesus. Eu estou aqui para dar testemunho de Jesus. Você aceitou a Cristo, você foi salvo, lavado e remido para dar testemunho de Jesus. Você, ao crer em Jesus, automaticamente você se tornou uma testemunha de Jesus. Automaticamente. Portanto, o Evangelho de João, ele tem alguns testemunhos que
ele faz questão de registrar sobre Jesus. O primeiro testemunho que eu quero mencionar aqui para nós hoje é o testemunho do próprio Pai. O Pai dá testemunho acerca de Jesus. Eu tenho pelo menos 8 aspectos de testemunhos para a pessoa de Jesus Cristo. Bota para a gente aqui, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. João 5, 37, que diz assim, ó, leia comigo, 1, 2, 3, e o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus diz que o Pai tem dado testemunho dele, Jesus. Bota também para nós aí, capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18. Juntos, 1, 2, 3. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. O Pai testifica de Jesus. Então, nós temos primeiramente o testemunho do próprio Pai acerca do Filho, acerca de quem é Jesus. Então, o que Jesus quer dizer com essa afirmação? Duas coisas são importantes para nós entendermos a respeito dessa afirmação do testemunho do Pai acerca do Filho. Para você entender a importância disso ainda hoje, se era importante nos dias de João Batista, imagine nos nossos dias com tantas heresias à nossa volta, com tantas distorções à nossa volta, com tamanha nuvem de trevas à nossa volta. Então, o que Jesus quer dizer a respeito desse testemunho do Pai sobre a sua pessoa? Duas coisas a gente poderia tirar como lição. Primeiro, é que no coração de Jesus, a voz do Pai é quem fala. Não só na boca de Jesus, mas no seu coração. Aí você fica dizendo, mas pastor, eles não são um? Sim, além disso, de serem um, mas são 3, distintos, porém um. Eita confusão. Trindade, tá, irmãos? O Filho está na sua condição humana. Jesus, embora sendo Deus, não usurpou de ser Deus, ele é homem na terra, 100% homem. Necessidade para comer, necessidade para beber, necessidade para descansar, dormir. Todas essas coisas como eu e você temos. Portanto, nesse momento, no coração de Jesus, há o testemunho do Pai a respeito de quem ele é. Porque as pessoas duvidavam quem era Jesus. Mas no coração de Jesus há esse aspecto do testemunho do Pai, de quem Jesus é. De quem Jesus é. Nunca houve dúvida no coração de Jesus, mas é importante dizer que há um testemunho do Pai no coração de Jesus. E o que mais? Qual a segunda coisa a respeito que é importante nós entendermos sobre essa afirmação do testemunho do Pai? É de que a vinda de Jesus, o fato de Jesus ter vindo, ter tomado a forma humana, a sua vida estava destinada exatamente para afetar a vida dos homens, afetar a minha vida e afetar a sua vida. Se você foi afetado pela vinda de Jesus Cristo, diga amém bem forte, meu irmão. Agora, qual é a implicação disso aí? Qual é a implicação dessas duas coisas? Primeiro que Jesus, em seu coração, ele realmente tem a voz do Pai testificando, e que a sua vinda estava destinada para impactar a vida dos homens. A questão é que aquilo que eu vou chamar de força, tá? Alguns podem chamar de consciência. Aquela força dentro de nós que dirige o nosso olhar, a nossa atenção para Jesus, que nos faz olhar para Jesus, que nos faz ouvir Jesus, que nos faz crer em Jesus. A voz aqui dentro que diz que Jesus é o único Filho de Deus e Salvador, é exatamente o testemunho de Deus dentro de nós dizendo: pode confiar, esse é o meu filho, a quem eu enviei para transformar a tua vida.
É como se o próprio Deus estivesse testificando dentro das nossas vidas. É como se o próprio Deus atraísse o nosso olhar para Jesus. Porque o Pai testifica de quem é Jesus. E só Jesus pode transformar as nossas vidas. Só Jesus, o Pai, dá testemunho disso. Só Jesus pode transformar a vida do homem. Só Jesus. Mais nada. É estranho quando as pessoas são atraídas a Jesus por causa de interesses particulares. Mas para o impacto das nossas vidas, pode ter certeza que essa chamada, essa força que nos impulsiona é o testemunho do Pai, também dentro dos nossos corações. Portanto, quando uma pessoa ela é confrontada por Jesus, ela experimenta no seu coração a íntima convicção de que aquele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe aquele momento em que Jesus está no barco e Pedro fica assombrado depois de a tempestade se acalmar? E que Pedro olha para Jesus e diz: afaste-se de mim, Senhor, eu sou pecador. Aquilo ali não é outra coisa senão o próprio Deus testificando no coração de Pedro. E aí mais tarde Jesus diz: olha, quem dizem as pessoas que eu sou? E aí começaram a dizer, ali os seguidores de Jesus começaram a dizer: olha, alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. E aí Jesus interrompe aquela especulação e diz: e vocês? O que vocês dizem? Quem sou eu? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Para nós entendermos que este testemunho é o testemunho do próprio Deus. É o próprio Deus, o Pai, que dá testemunho acerca do Filho. E esse testemunho vem aos nossos corações, nos atraindo a Jesus, porque Ele é o único que pode realmente transformar as nossas vidas. É quem realmente pode impactar as nossas vidas. Por isso que quando Jesus disse: olha, as pessoas estão nos abandonando, estão indo embora, eles estão indo embora. Os seguidores estão indo embora. Depois de uma palavra que Jesus deu, os seguidores estavam indo embora. E aí Jesus olha também para os seus escolhidos, ele diz: vocês também querem ir? E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Já está atraído por uma íntima convicção de que Jesus é o Filho de Deus. O segundo testemunho é do próprio Jesus. A gente até viu no último versículo aí, capítulo 8, versículo 18, que Jesus diz: eu sou o que testifico de mim mesmo. Mas bota o versículo 14 também. João 8, 14. Leia comigo aqui. 1, 2, 3 e... respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Jesus está dizendo: eu estou dando testemunho de mim mesmo, porque eu sei quem eu sou. Sei de onde eu vim, sei para onde vou. Quantos sabem quem você é também? Você sabe aí quem você é? Então Jesus dá testemunho de si. Ele sabe quem ele é, sabe de onde veio, e sabe para onde vai voltar. Jesus afirmava: eu sou a luz. Jesus afirmava: eu sou a vida. Jesus afirmava: eu sou a verdade. Jesus afirmava: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o Filho de Deus, sou um com o Pai. Jesus afirma ser o Salvador, ser o Senhor de todos os homens. É interessante, quando você lê o Evangelho de João, você vê realmente uma certa particularidade no Evangelho de João, diferente dos outros 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Nos outros evangelhos, Jesus sempre está dizendo assim: não diga nada quem sou eu, não conte para ninguém quem sou eu. É um segredo messiânico nos outros 3 evangelhos. Quando Jesus opera uma maravilha e as pessoas adoram a eles, ó, tá bom, não conte para ninguém, fique quieto. Jesus não é aquele que está
afirmando quem ele é nos outros 3 evangelhos. Mas no evangelho de João, Jesus é aquele que está dizendo, sou eu o tempo todo, eu sou. No evangelho de João, Jesus está dando testemunho de si, testifica acerca de si. E nem por isso existe nenhuma contradição entre os evangelhos, tá, irmãos? Só para ficar bem claro. Então, Jesus afirmava o tempo todo sobre quem ele era. Se sua vida e sua personalidade não tivesse sido o que for, né, a vida de Jesus, né, o que Jesus foi, a vida e a obra de Jesus, as afirmações que Jesus que Jesus fez de si mesmo, teria realmente provocado um grande escândalo, grande blasfêmia. É tanto que as pessoas prenderam Jesus, foi um negócio feito às escuras, foi um negócio feito, não se via injustiça em Jesus, não se via contradição em Jesus, não se via crime nenhum em Jesus. Prenderam porque realmente estava profetizado para ser e o crucificaram. Mas a fala de Jesus e a vida de Jesus eram profundamente coerentes. Jesus, ao testificar de si, nada estava em contradição, nada estava em desacordo daquilo que Jesus falava, daquilo que Jesus fazia. Então, o que Jesus era em si mesmo, ele se tornou o melhor testemunho de si. Como assim? Uma vez eu vi um vídeo, a pessoa foi até Israel, Jerusalém, e ele começou a entrevistar algumas pessoas na rua sobre alguns aspectos do Messias, as profecias do Messias, sobre o Messias, e quem preenchia os pré-requisitos, quem realmente cumpriu os pré-requisitos, no caso, as profecias acerca do Messias. E aí, a pessoa que estava entrevistando perguntava, Jesus fez isso? Sim, Jesus fez isso. E Jesus fez isso também? Sim, Jesus fez isso. As coisas que eram profetizadas acerca do Messias. E aí, no final, a última pergunta que o entrevistador fazia era dizer, você acredita então que Jesus é o Messias? Não, Jesus não é o Messias. O judeu respondia, né? O judeu respondia. Apesar de afirmar que Jesus se encaixava perfeitamente a todas as profecias, que Jesus viveu todas as profecias, mas no finalzinho, uma última pergunta, você então acredita que Jesus é o Messias? Não, Jesus não é o Messias. Era impressionante. Então Jesus é exatamente o melhor testemunho de si mesmo. Porque aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, era a melhor forma de dizer quem ele era. Não tinha como negar, mesmo assim negaram. Não tinham como dizer, esse não pode ser o Messias, mas mesmo assim disseram. Para nós entendermos, irmãos, a importância de nós sabermos quem é Jesus de fato. É interessante porque às vezes a gente pode estar até no barco com Jesus, mas no meio da tempestade a gente vai se desesperar. E quando Jesus operar o milagre, a gente vai dizer, quem é este a quem até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Porque parece até que a gente não sabe quem é Jesus. E aí a gente também não está testemunhando quem é Ele. A gente vive como se não conhecesse quem é Jesus. E João, o evangelista João, ele tem essa exata preocupação. Quando ele escreve o evangelho de João, de dar o testemunho de quem é Jesus. Lembra que eu falei, uma dessas quarta-feiras passadas aí, que uma das ameaças aos cristãos nos dias de João era o gnosticismo. E eles tinham uma visão completamente deturpada de quem era Jesus, como se Jesus fosse só um fantasma, não era realmente um ser humano que veio, que morreu e que ressuscitou, enfim.
Então, esse testemunho de quem é Jesus é muito importante, porque só assim nós seremos realmente impactados por esse Jesus. Muitas pessoas não são devidamente impactadas por esse Jesus porque não o conhecem como ele é, não realmente não tem o testemunho de quem de fato Jesus é, e aí não experimenta a divina ou a íntima convicção de quem Jesus é no seu coração. O outro testemunho que nós podemos ver, no Evangelho de João, são as próprias obras de Jesus. João capítulo 5, versículo 36, olha o que Jesus diz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realize, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. E Jesus aqui está exatamente se comparando ao João Batista, que era uma pessoa de uma alta estima pelos seus contemporâneos. O próprio Jesus disse que não existe nenhum outro nascido de mulher maior do que João Batista. O próprio Jesus o tinha em alta estima, né? Mas Jesus diz, olha, as obras que eu faço é diferente das obras, são maiores do que as obras de João Batista. Coloca aí no capítulo 10, versículo 25, João 10, 25. Diz assim, vamos juntos, 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus, já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus está falando para os fariseus ficam ali questionando. Lembra quando Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenhais vida e a vida com abundância? E aí os fariseus estão lá questionando quem é Jesus, e Jesus diz, olha para as obras que eu faço. Lembra quando no capítulo 3, Nicodemos, que é também um dos fariseus, um dos principais, vai até Jesus e diz, mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, as obras de Jesus testificam quem é Jesus. Olha, nós temos também, quando Jesus está respondendo aos seus discípulos, capítulo 14, versículo 15, versículo 11, perdão, 14 e 11. João 14, 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo, as mesmas obras que eu faço são as obras do Pai. Então, acredite por causa das obras, porque essas obras testificam de mim, de quem eu sou, de quem sou eu. Portanto, irmãos, as obras são testemunhas de quem é Jesus, de tal forma que no capítulo 15, versículo 24, os homens são condenados porque viram suas obras e não creram em Jesus. Então, quando João, o evangelista, fala das obras de Jesus, ele não fala simplesmente dos milagres de Jesus, né, que Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus ressuscitou mortos, coisas desse tipo, não só apenas dos milagres, mas ele está falando da vida de Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e ressurreição, a vida de Jesus, a sua obra, a sua mensagem, tudo que ele foi, tudo que ele é. Então a vida de Jesus é a gente chama vida e obra, como se Jesus tivesse escrito alguma coisa, mas é tudo que ele produziu enquanto vivo, né, no ministério terreno, que vivo ele está.
Então, João está pensando exatamente em toda a sua vida, não pensava só nos momentos sobressalentes, mas quando Jesus foi preso, quando Jesus foi açoitado, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi enganado, traído, quando Jesus, em todos os momentos, a maneira de Jesus reagir no deserto, enfim, todas as circunstâncias testificavam de que Jesus, as suas obras, o seu agir testificava quem ele era. De tal forma que os homens são condenados, aqueles que viram as suas obras. Então ninguém poderia fazer as obras maravilhosas que Jesus fez, se não estivesse sendo por intermédio de Deus, porque homem algum poderia fazer. Então ninguém teria vivido uma vida de amor, de piedade, de compaixão, de perdão, de serviço, de entrega, cotidianamente, se não tivesse estado em Deus e Deus nele. Ninguém poderia ter realizado tais obras. Estava assistindo esses dias um podcast do pastor Cláudio Duarte, e alguém estava perguntando para ele sobre santificação, e ele estava falando exatamente do processo de nós nos tornarmos parecidos com Jesus. E nesse processo, o Cláudio Duarte disse, a gente nunca vai atingir a plena perfeição, isso só lá no céu, onde nós estaremos num estado glorificado. Mas, nesse processo de santificação, aquele que pecava, ele já não peca mais, assim, com tanta, com intenção ou com frequência. A frequência vai se tornando cada vez mais espaçada, porque você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, o processo de santificação vai nos tornando parecidos com Jesus, as nossas obras vão ser exatamente as mesmas de Jesus, principalmente no que diz respeito, como eu falei aqui, a vida de amor, de piedade, de compaixão, de perdão, de serviço, porque você pode dizer, pastor, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não roubo mais, eu não estou matando mais, eu não estou fazendo aqueles pecados mais aqueles pecados que saltam mais aos nossos olhos. E aí, por exemplo, você pode olhar para mim e dizer, o pastor não peca de jeito nenhum, mas quem realmente sabe quem é a minha vida, não é quem não convive comigo, é quem convive comigo, são os meus filhos, são a minha esposa. Eles vão saber ali o momento em que eu vou, vamos assim dizer, escorregar, numa palavra mais dura, perder a paciência, que também é pecado, que mostra a fraqueza, que mostra realmente uma situação de imperfeição, mostra que a gente está no processo de nos tornarmos parecidos com Jesus. A questão é que Jesus não tem como encontrar o defeito, irmãos, não tem. Tentaram de todo jeito, os fariseus ali de todo jeito, não encontrava de jeito nenhum. De jeito nenhum. As obras davam testemunho de quem era Jesus, e mesmo assim eles não creram em Jesus. E olha que Jesus disse, creio em mim pelo menos por causa das obras. Creio em mim pelo menos por causa das obras. Lembra aquele momento que Jesus está sendo crucificado e que ele morre? E aí um dos centuriões diz, verdadeiramente este homem é inocente. Não tinha nada que realmente justificasse aquilo ali. Então não é apenas fazendo milagres que se demonstrava que se pertencia a Cristo, que era Cristo, mas sim exatamente levando uma vida como Cristo. As mesmas obras, e aí eu e você, deixa eu falar isso aqui, eu e você. A gente não vai demonstrar poder simplesmente quando a gente orar aqui, alguém, pastor, fui curado, fui liberto disso, aquilo, por meio de um milagre. Mas principalmente, especialmente no exercício
do amor, da compaixão, do serviço. É aí que a gente mostra que estamos nele e ele em nós. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho. A demonstração de poder, e geme, treme a voz, vai para lá e para cá, né? Não é muito por aí, tanto que, sem precisar botar aqui na tela, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, ali, contexto, Jesus vai dizer a alguns: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E eles vão dizer: mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz milagres no teu nome. Mas Jesus diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, é exatamente o contrário de uma vida cheia de obras, de amor, de piedade, de compaixão, de perdão, de serviço, de ajuda, de mutualidade no dia a dia. Isso vai testificar de que Deus está em nós e que nós estamos em Deus, amém? Um outro testemunho seria exatamente o testemunho das Escrituras. As Escrituras testificam sobre Jesus, como eu falei a respeito do videozinho do repórter que foi lá a Jerusalém, entrevistar vários judeus, citando as Escrituras para que as pessoas identificassem a Cristo, a Jesus, como o Cristo, o Messias. Jesus diz, João capítulo 5, versículo 39, o que é que Jesus diz? 2, 3, e examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você olha para as Escrituras, realmente é aqui que está a voz de Deus, é aqui que está o poder de Deus, e ao olhar, você vai perceber que as Escrituras dão testemunho de quem é Jesus. Bota o versículo 46, aí do capítulo 5, do mesmo capítulo 5, 5:46. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus está falando ali para os fariseus, doutores da lei, e Jesus está dizendo: olha, se vocês acreditassem que Moisés escreveu, vocês iam acreditar em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito, sobre mim. As Escrituras dão testemunho de mim, Jesus está dizendo, sobre mim, sobre quem eu sou. No capítulo 1, o versículo 45, Jesus fala com Filipe. João 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e as que se referiram aos profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe olhou, falando com Natanael, Filipe disse: olha, ô Natanael, eu encontrei aquele a quem as Escrituras dizem quem é. É Jesus, o Nazareno, filho de José, o carpinteiro. Filipe sabia quem era Jesus, da sua família até. Mas principalmente Filipe reconhece Jesus pelo que as Escrituras dizem que Jesus é. Filipe era alguém, quem já assistiu aquele seriado The Chosen? Filipe, no seriado ali, é bem interessante no seriado, Filipe é alguém que está realmente procurando o Messias, e procurando por intermédio das Escrituras, por meio das profecias. E quando ele encontra realmente Natanael, ele diz: olha, encontramos aquele a quem Moisés dá testemunho, que a lei de Moisés dá testemunho.
Então, através de toda a história de Israel, os homens tinham sonhado ali com a chegada de um Messias, o Messias de Deus, e aqui a Bíblia Sagrada, tudo que está escrito, realmente é um verdadeiro esboço, um verdadeiro desenho, uma imagem bem detalhada a respeito de quem era Jesus. De quem era Jesus. E agora, ele estava diante dos olhos de Filipe, Natanael e os demais apóstolos. Deixa eu correr um pouquinho aqui, senão não dá tempo. Um outro testemunho, e aí esse testemunho que a gente pegou desde o início, é o testemunho do próprio João Batista. Versículos 7 e 8 lá. João, o evangelista, diz que ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O João Batista é um precursor. Inclusive estava profetizado sobre João Batista quem ele seria. Aquele que viria antes do Messias como o que prepararia a chegada do Messias. Se você ler A Voz que Clama no Deserto, você lê no Evangelho de João 1, versículo 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Vem depois de mim, mas existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí ele continua, que já não é mais João Batista falando, versículo 19, este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Os sacerdotes vieram até João Batista: diga aí, João Batista, quem é você? E ele disse, ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. João Batista falando isso. Verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. E disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então o próprio João Batista, ele diz: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo aguardado, para nós entendermos que havia essa expectativa de quem era o Cristo, e que havia também pessoas que olhavam para João Batista como se ele fosse o Cristo, porque realmente João Batista era uma figura de uma importância muito grande na sua época. E aí então, o evangelista João, repetindo, tem a preocupação de dizer: não confunda as coisas, João Batista é uma testemunha. João Batista, por mais que seja um grande homem de Deus, ele é apenas uma testemunha. Ele não é o Cristo, ele não é a luz. Por fim, o testemunho daqueles que realmente tiveram um encontro com Jesus. Por exemplo, a mulher samaritana, né? Ali no poço, enquanto vão beber água, a mulher samaritana dá testemunho de Jesus, também diz para os samaritanos: ei, encontrei Jesus, ou melhor, encontrei o Messias, né? O aguardado Messias. Ela conhecia as profecias. Era importante conhecer as profecias. E ela testificou que Jesus era o Messias. O homem cego de nascença, né? No capítulo 9, deu testemunho do poder de Jesus como o Messias. O povo que presenciavam todos os milagres de Jesus falavam dos seus assombros diante dos seus feitos. Todas as pessoas admiravam: que autoridade é essa, que poder é esse, dando testemunho de quem era Jesus.
Fala-se que existia uma lenda nas épocas antigas, que o Sinédrio, querendo organizar testemunhos contra Jesus, espalhou aí, chamando as pessoas para virem dizer quem era Jesus, né? Olha, vocês que conhecem Jesus aí, um nazareno, gostaríamos de saber quem é ele, venham aqui testemunhar. E aí apareceram muita gente dizendo, olha, eu era coxo e ele me curou. Aí veio outro dizendo, olha, eu era cego e ele me curou. Aí aparece outro dizendo, olha, eu estava morto, ele me curou. Ressuscitei. Ou seja, vários testemunhos, tudo aquilo que o Sinédrio não queria, porque só era testemunho de quem Jesus era de fato. Ele era o Senhor, ele era Deus, ele era o Messias aguardado. Como a gente cantou aqui, né? Que era, que é e que há de vir. Então nós temos o testemunho de várias pessoas, temos o testemunho dos discípulos, especialmente do próprio evangelista João. Ele dá testemunho de quem é Jesus. No capítulo 15, versículo 27, ele diz, e vós também testemunhais, porque estáis comigo desde o princípio. No capítulo 19, versículo 35, aquele que isto viu, testificou, João dizendo, eu vi e eu estou dando testemunho. No 21, 24, ele diz, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, eu vi, estou escrevendo quem é Jesus, o que ele fez, o que aconteceu, eu vi, sou testemunha ocular e está aqui registrado. Até nas epístolas, o próprio João, o evangelista João, vai dizer que eles testificam naquilo que viram, ouviram, seus olhos viram e seus ouvidos ouviram. E por fim, irmãos, o testemunho do Espírito Santo. Bota para a gente aqui, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo se move em você, irmão? Ele dá testemunho de Jesus no seu coração, de quem Jesus é. E não importa o que as pessoas digam, não importam o que os filósofos, os hereges, não importam o que as circunstâncias afirmam, não importa até mesmo que os seus olhos vejam, que os seus ouvidos ouçam, o Espírito testifica de quem é Jesus no seu coração, amém? Deixa eu convidar você para ficar de pé. Exatamente, o Espírito Santo, ele cumpre duas funções, né? Dois ofícios aqui, rápido. Ele traz a verdade de Deus, para você não ficar enganado. O Espírito Santo traz a verdade de Deus, e ele não só traz a verdade de Deus, como também ele faz com que você reconheça a verdade de Deus. Portanto, o Espírito Santo tem falado com você. O Espírito Santo tem testificado da verdade ao seu coração. E ele não só tem testificado a respeito da verdade no seu coração, como ele também tem levado você a acreditar nessa verdade. A questão é o que você vai fazer. O que você vai fazer a partir desse testemunho do Espírito Santo dentro do seu coração? Qual será o seu comportamento? Qual será a sua decisão? Qual será o seu testemunho? Qual será o seu testemunho, uma vez que o Espírito Santo de Deus testifica que
acerca da verdade e faz você acreditar nessa verdade. A questão agora é o seu testemunho sobre essa verdade que o Espírito Santo traz a você. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Ore e diga, pedindo ao Espírito Santo, me renova nessa noite. Me renova como testemunha do Senhor Jesus, em fazer as mesmas obras que Jesus realizou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cante mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, meu Deus, meu Pai, Santo Deus de Israel, Deus, te damos graças nessa noite pela Tua palavra, pois elas têm testificado de Cristo. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pois Ele tem dado testemunho de Cristo em nós. Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, o Cristo revelado nas Escrituras, testificado em nossos corações, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa transformar as nossas vidas por meio de Cristo Jesus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus, nos ajuda a cada dia a olharmos para Cristo, para a sua obra, para que nós possamos ver, Senhor, aquilo que nós devemos ser. Em nome de Jesus, Pai, para que nós também nos tornemos testemunhas do Cristo, o Cristo vivo. Sim, Deus, vem desatar os nossos lábios, vem desatar as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai amado, praticar as mesmas obras de amor, de compaixão, obras de perdão, de serviço. Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder, Senhor Deus, possa se manifestar nas nossas vidas,
Deus, nessa noite nós não viemos aqui pedir ouro, prata e nem muito menos milagres extraordinários. Tudo o que desejamos, ó Deus, é sermos impactados por Cristo. Tudo que desejamos é nos tornar parecidos com Jesus. Ó Deus, tudo que nós desejamos é que nós realmente tenhamos o curso da nossa vida totalmente mudado, transformado, impactado pelo Cristo revelado. Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo esteja gravando e regravando em cada coração sobre quem é Cristo e quem somos nós em Cristo. Em Cristo. Sim, ó Deus, nós vivemos dias de engano, dias de heresias, dias difíceis, dias de trevas. Portanto, Deus, usa-nos, resplandeça a luz de Cristo em nós, dissipando todas as trevas, envergonhando toda a obra das trevas, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, venha adestrar a tua igreja, venha ornamentar a tua igreja, vem capacitar a tua igreja, vem impactar a tua igreja, vem usar a tua igreja como testemunha, Senhor, desses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus, vem nos moldar, Senhor, para o louvor e a obra de Jesus Cristo. Pai, nessa mesma unção de graça e misericórdia, nos despede agora em paz para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, o Pai, debaixo do testemunho, da unção, da consolação, do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a tua vida, meu irmão, seja sobre a tua vida, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até que Jesus, o Cristo, volte para buscar a igreja. Você que crê e recebe essa palavra,